Fala galera! Muito bom estar aqui hoje com vocês, Fabrício Ravelli, Contraponto, sejam bem-vindos, Contraponto, um programa feito para você que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Aqui já estou ouvindo até uma risadinha, coisa boa! O programa hoje vai ter um formato diferenciado para vocês, galera, que é o quê? Não vão ter dois convidados aqui hoje, hoje aqui é tete a tete. O bicho vai pegar e vai ser comigo e com essa mulher aqui que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Mas antes, colhem agora no nosso facebook.com/contraponto.tv e se liguem na pergunta. Hoje o papo aqui é sobre as ciclovias de São Paulo. Você é a favor? Você é contra? A implantação das ciclovias em São Paulo foi algo democrático? Você foi perguntado? Você está feliz com ela? Cola agora no nosso Facebook, porque aqui do meu lado direito, você sabe que eu sempre tenho um problema com o lado direito e esquerdo, porque eu sou canhoto. Então é o seguinte, do meu lado direito, para trocar essa ideia conosco hoje, ela, ninguém menos que Renata Falzoni. Aqui do meu lado. E aí, já beleza? Maravilha, maravilha. Aqui. Tamo aí. Aliás, Ravelli é nome de 11 vezes campeão brasileiro de mountain bike, sabia disso? Você está falando sério, Ravelli, Renata? você tem sangue de atleta. Mas Ravelli foi o melhor brasileiro colocado nos Jogos Olímpicos de todos os tempos na modalidade mountain bike. Você sabe qual que é a única questão dessa, né? Não vem um Fabrício antes. Foi esse aqui. Você sabe que eu joguei meu nome no Google até um tempo atrás. E eu vi essa questão. Porque eu comecei a ver coisa de música, banda, Hyrex, Embirá, não sei o que, lá. Aí chegou uma hora e começou coisa de bicicleta e mountain bike. Falei, porra, que show! Ravelli manda bem, é muito bom. É mesmo? Ele Bom, tem galera. habilidades de downhill. Olha que show. E ele organiza um evento chamado Ravelli, GP Ravelli. É mesmo? Pra quem gosta Vamos ver de se eu mountain bike, colho uns louros lá com o Pra cara. quem gosta de mountain bike, eu não tô falando nenhuma novidade, o cara é do ramo. Pô, que show. Como é o nome dele primeiro? Márcio Ravelli. Márcio, pô, é isso aí mesmo. Isso aí. Agora eu lembrei. Marcião, tamo junto. Hashtag família. Porra, compartilha aí, brother. Então, porra, não vou nem ler aqui. Renata Falzoni, galera. Miliano, Renata vai falar um pouquinho aqui também. Meu, cicloativista. Fazia um trampo pra Gazeta, né? Vídeo repórter da Gazeta. Não, eu não cheguei a ser vídeo repórter da Gazeta naquela época que eles começaram, né? Mas Yeah. eu comecei na televisão, no canal ESPN, 21, fiquei 20 anos na ESPN e agora sim estou na TV Gazeta. Massa, legal pra caramba. Fazendo jornalismo. lá. Idealizadora do Bike é Bike é legal. legal. Bike é legal. É legal? Bike é Fechou legal. então. Esse é o website, é um portal. Eu faço com uma equipe gostosa, grande, É sou mesmo? jornalista, é bem bacana, tudo ciclista. É tipo a minha aqui. Aí, Dersão. Esse formato Cara, não é que lindo, uma- não é inteligente? Pô, O que importa pelo amor de Deus. Dá vontade de ficar aqui. Vamos lá, manda as Vamos lá. pedras. Bom, a primeira pergunta. Diga-me. Primeira pergunta que eu acho que é essa que a galera quer mais saber. Essa que vai polemizar tudo. Você veio de bike pra cá? Opa, com certeza. E tá chovendo. É mesmo? Eu não ando de carro na cidade. Não ando, faz muitos anos. Claro que eu tenho uma condição interessante que é morar perto do mundo, né? Então eu moro aqui perto do Parque do Ibirapuera e os meus deslocamentos raro ultrapassam 15, 20 quilômetros. Mas, interessante que foi feita uma pesquisa com o Gucci, Daniel Gucci, que é um dos diretores da Ciclocidade. Abração pro Dan. É. Gucci é nosso brother. Mais de Isso, Gucci, eu voltei. 50%, acho que são 60% ou 70% das viagens de bicicleta feitas na cidade de São Paulo ultrapassam 10 quilômetros. Portanto, eu pedalo pouco perto das pessoas que se deslocam de bicicleta. Agora, isso não usando ciclovia porque não sustenta, né? Não, mas Você ciclovia não tem um caminho. ela é importante, mas muito mais importante que ciclovia é você dividir as ruas com os motoristas que sejam conscientes, né? Tá, é a questão Porque da não bicicleta é como transporte. o carro você não é o fala. problema. O problema é a peça humana que está dentro do carro. Aquela pecinha que tá no volante. Não adianta nada capacete, luva, óculos, armadura no trânsito e você ser gentil e obedecer farol e fazer tudo direitinho, se você pega um motorista que é agressivo. E esse motorista que é agressivo é a minoria, esmagadora minoria na cidade de São Paulo. Estou te interrompendo. Não, tá nada. Aqui é para interromper, porque tenho certeza que eu vou te interromper também. É esmagadora minoria. O São Paulo tem uma quantidade muito expressiva de bons motoristas nas ruas. É uma minoria que faz bullying, mas mata.
E o acidente é feio. Renata, o papo aqui é ciclovia. Bom, o papo aqui diz respeito à bicicleta como meio de transporte. Impossível, falo hoje, de bicicleta sem falar de ciclovia. Na sua opinião, a questão, o jeito que a ciclovia foi implantada, foi algo... Houve o debate necessário? A prefeitura, você sente que ela falou com os ciclistas, falou com o comerciante? Houve esse debate? Fabrício, sim, houve. Eu vi, eu assisti muitos. As pessoas que advogam que esse debate não houve, talvez ela não tenha ido se informar, ou talvez ela não tenha sido procurada na casa dela, no domicílio dela, tá bom? Mas a gente, também nunca ninguém me perguntou se eu queria o túnel Ayrton Senna debaixo do Parque do Ibirapuera ou se eu concordava com a marginal do Rio Pinheiros. Quer dizer, existe uma cobrança muito grande porque essa ciclovia apareceu na frente da minha casa e eu não fui consultada. Não, mas aí a gente não pode mas as também pessoas não reclamam. Com uma ciclovia. Não, claro que sim, custou muito mais e eu não fui perguntada se eu queria gastar os bilhões de dólares que o Maluf guardou lá na Suíça, né, para fazer aquele túnel debaixo do Parque do Ibirapuera, por exemplo. Entendeu? Quer dizer, a gente tem direito sim a ser perguntado pelas questões da cidade. No entanto, Fabrício, a gente tem que entender o seguinte: se você chega hoje com uma pessoa que mora na periferia e que tem um transporte público de quinta qualidade por causa de um formato de exclusão social que o trabalhador mora a 40 quilômetros do centro, se você perguntar para esse cara o que ele quer, ele vai querer: eu quero o meu carro próprio. Ele está errado? Claro que não. Ele vive num modelo de cidade que ele não consegue enxergar uma solução de equidade. Nunca ninguém vai aparecer para ele: você não quer um emprego perto da sua casa? Você não quer morar mais perto do centro? A solução imediata que uma pessoa vive numa cidade na UTI é o carro. É uma ilusão. Hoje, se você pergunta para alguém que foi assaltado o que ele quer: eu quero um revólver para me defender do bandido. Essa é a solução? Então eu vou ter que dar revólver para todo mundo que foi assaltado para poder dizer que eu estou resolvendo o problema da criminalidade, dos assaltos? Não, eu tenho que desarmar, eu tenho que dar emprego para todo mundo, tenho que dar condições sociais para que as pessoas não precisem se assaltar umas às outras, né? Então, existe também uma impressão de que você fazendo uma consultoria pública, você vai sair com a melhor solução. Se você for pensar, as pessoas todas vão querer aquilo que lhe é confortável e não aquilo que é bom para o povo, para a cidade como um todo. Você acha que hoje... Quando você falou que falar em bicicleta tem que falar em ciclovia, quando eu falo em bicicleta, eu falo da cidade. Eu não estou falando de ciclovia. Ciclovia, além do que, por exemplo, ela é uma imensa calçada de acessibilidade para cadeirante, para criança. Hoje em dia, eu como ciclista, eu nunca abri a boca e não vou abrir a boca jamais para reclamar de pedestre na ciclovia. Porque as ciclovias estão dando inclusão para esses pedestres que não têm onde caminhar. Então, assim... Não, até porque em diversos lugares do mundo, a ciclovia também transita pedestre. Mas em vários lugares do mundo você tem calçada de qualidade. A Holanda tem calçada de qualidade. Você tem equidade. Tem equidade o que é? Você tem rua para carro, você tem ciclovias, você tem calçadas. E quando você vai na rua de bicicleta ou na rua a pé, nenhum motorista te atropela. Né? Porque você tem todo um respeito, toda uma organização. Mas nas cidades de terceiro mundo, como por exemplo as nossas, você não tem calçadas, você não tem asfalto de qualidade, você tem que praticar o compartilhamento e a infraestrutura toda é dada só para o carro. Então você asfalta, o que significa você beneficiar a periferia hoje? É botar asfalto e não botar calçada. Porque a calçada ela é eminentemente uma obrigação do município, do dono do terreno. Então olha só que desigualdade. Você chega na periferia, bota um tremendo asfalto e não bota calçada. E as pessoas estão andando o quê lá? De carro ou a pé? Nesse cenário que você falou, aqui pessoal, tem um roteiro aqui, Renata, mas eu vou fazer igual banda ao vivo, quando vai tocar, os caras começam a mudar o setlist na hora. Ok. Nesse cenário, ou seja, a implantação da ciclovia, hoje, como você mesmo falou, a Holanda tem uma qualidade de calçada exemplar. Bom, até se nós formos falar de Holanda, falar de Amsterdã, que é uma das cidades, né, a cidade da bike, né, não tem como comparar, até por uma questão econômica.
É muito complicado, muito complicado. Quando você olha calçada com problema, você olha as ciclovias com o problema, qual o sentimento que te dá? Eu vou falar diferente. Assim, a grande angústia que eu tenho de ser brasileira é aquela aceitação da coisa mal acabada. Quando você vai para uma Alemanha, é tudo minuciosamente bem acabado, minuciosamente bem feito. E aqui no Brasil não tem isso, mas não é no Brasil. Você vai ter um sotaque mal acabado na cidade de São Paulo. Se você vai, por exemplo, em Belo Horizonte, eu estive recentemente lá fazendo justamente um trabalho a respeito de BRT, de reestruturação do centro que foi feito, tudo é extremamente bem acabado. Entendeu? Então, assim, se alguma crítica eu vou colocar sobre a estrutura escloviária da cidade de São Paulo, eu faço duas. Primeira, e é uma crítica que eu não posso nem proferir essa crítica, porque ela não é adequada para os tempos atuais, porque a estrutura escloviária não retirou carros da rua, e unicamente retirou carros estacionados. Estacionar carro é privatizar espaço público, não é direito de ninguém. Então, quando você retira carro estacionado para fazer a ciclovia, os ciclistas passarem por ali, você está simplesmente reorganizando o espaço da fluidez das pessoas. E o que é mal acabado? Realmente, as obras muitas vezes são muito mal acabadas. Então, Soma, por exemplo, agora, a ciclovia, ser o bem eixo... acabado é uma coisa que eu prefiro pedalar esse asfalto horroroso que está aí, que é destinado para mim, do que muitas vezes ter que dividir nas ruas onde os motoristas estão estressados em alta velocidade. Lembrando também que às vezes, tudo bem, eu não sei se existe dados, pessoal, se existem dados de quantos acidentes as ciclovias causam no ciclista, sem que o erro seja do ciclista. Ou seja, ou seja, se vocês forem pegar bem, até porque algumas ciclovias foram impressionantes, implantadas em placa de caixa. Aqui no eixo da Santa Cecília, em Higienópolis, 15 dias. Todo o projeto também. Historicamente você tem que fazer isso. E ainda como? Nós temos nós temos histórias de acidentes homéricos em ciclovias, né? Você pega daquele cara que estava bom, o da Brasleme, porque o cara estava na bicicleta, tinha uma lombada pontiaguda, o cara foi, voou, lesionou, assim, 3 cirurgias. Né? Teve aquele outro, que os caras fizeram uma ciclovia em cima da Boca de Lobo, pô, todo mundo sabe o risco que é, né? Você construir esses mal acabamentos, esse falta Não, de mas o que aconteceu? O cara vai o pneu da bicicleta, preso na Boca de Lobo, e o cara voa. Nós tivemos o falecimento antes das estruturas ferroviárias, um colega nosso, Paulo Bravos, ele entrou com uma roda numa grelha essa feita por carrocratas, né, que são assim, não assim. Ele capotou e por causa de uma infecção hospitalar ele veio a óbito, infelizmente, isso faz uns 4, 5 anos. Infecção. Mas isso antes. Mas assim, Fabrício, a mídia, ela iluminou muito. Eu analiso a mídia de uma maneira assim, especialmente a mídia impressa, ela entende que atende uma camada da população que é muito pequena. Primeiro porque ela lê, coisa que a população não lê mais. Ler impresso é uma pequeníssima categoria. E que, acredito eu, que os dirigentes dessa mídia entendem que esse pessoal é contra a ciclovia, coisa que eu tenho minhas dúvidas. Porque conversando com essa categoria de pessoas que seja classe A, B+, não são contra as ciclovias, entendeu? O que eles são contra é o partido da situação, o que é diferente. Agora você pegar sacrificar, crucificar as ciclovias porque elas foram feitas por um determinado partido de uma situação que é odiado nacionalmente, eu não vejo inteligência nisso. Porque as ciclovias são completamente apartidárias, elas são uma política pública que visa você consertar uma cidade carrocêntrica, que já está mais do que provado que é um modelo que não dá certo, é um modelo que só produz uma população doente, fechada numa bolha, que não conversa, que não ocupa os espaços, que não interage entre si. E pior, calcado no modelo de cidade, por que tanta dependência dos carros? Porque a classe trabalhadora foi morar na PQP, então hoje você tem 5 milhões de pessoas que são trazidas todos os dias do centro, da periferia para o centro. Essa coisa pendular não funciona mesmo, não há transporte público do mundo que funcione pendularmente dessa maneira. Então,
além das estruturas cicloviárias que estão sendo plantadas, existe um novo plano diretor estratégico que busca, através de uma reocupação do solo da cidade, adensamento ao longo dos eixos estruturantes de transporte, o metrô, o trem, os corredores de ônibus, adensar a população, criar emprego na periferia, criar moradias no centro, tudo isso para mudar a ocupação do solo. Quer dizer, ciclovia e pedalar é a ponta do iceberg, e nós ciclistas entendemos isso. A população só vê a bicicleta, nós vemos a cidade como um todo. A ocupação de uma cidade de uma forma diferente. Acho que, Caim, só uma coisa, pessoal, estão curtindo? Não esqueçam, facebook.com/contraponto.tv. Se você está curtindo, concorda, discorda, tem alguma pergunta, colhem lá, acessem, deixem as perguntas, e a gente tem uma galera bem legal aqui que vai mandar as perguntas aqui para mim e a gente já faz para Renata Falzoni. Agora, só um pouquinho, você falou sobre essa questão do, vamos dizer assim, distritalizar São Paulo, onde o cara consiga morar mais perto. As ciclovias vão fazer uma grande diferença nisso, com certeza. Lembrando só que essa questão de você trazer o morador mais perto do seu trabalho, de você, enfim, ter ter esse cenário mais bem preparado, isso a gente já ouve desde a década de 80, né? Você vê aí desde governadores e prefeitos até, dando uma dica de prefeitos biônicos que nós tivemos em São Paulo, nós temos essa proposta. O que te faz acreditar que isso vem agora, a curto prazo? Você acredita? A falência do modelo. A curto prazo não se faz nada. A falência do modelo que a gente está vivendo é clara. Você vê o que foram os trânsitos, os congestionamentos de 2, 3 anos atrás para cá. Então é uma falência total. A gente tem que imaginar que na cidade de São Paulo morre a cada 3 dias 2 pedestres, a cada 3 dias 2 motociclistas, por dia 12 pessoas contaminadas pela poluição. Então São Paulo está perdendo pessoas, vivendo um colapso da sua maneira como ela se transporta, como ela se movimenta, que tem que mudar a sua maneira. Então a gente tem que solidificar o transporte público, né? Conectar os pontos da cidade de todas as maneiras. O legal da bicicleta é que você pode ou ir de ponto a ponto, como é uma tendência de hoje, né? Porque se você faz que mais de 60% das viagens tem mais de 10 quilômetros, então você percebe que as pessoas vão de ponto a ponto. Mas o ideal é você ter a intermodalidade. Você vai de bicicleta para um ponto de trem, de ônibus, de metrô, podia ser de barca, podia ser de bonde, né? Para você se deslocar, voltar, usar bicicletas compartilhadas, que são essas bicicletas que a cidade oferece. Tudo isso faz parte de um sistema bicicletário, chuveiros, a facilidade, caminhar. Tudo isso faz parte de uma mudança que nós ciclistas estamos vendo e estamos querendo. Agora, como você vê hoje, vou trazer de novo essa questão que nós conversamos sobre calçadas deterioradas, um sistema com problema. Ciclovias mal acabadas, porque hoje o que a gente ouve muito, né, pessoal? A gente ouve assim, pô, peraí, eu sou contra a ciclovia, isso você vê em redes sociais, em qualquer lugar. Sou contra as ciclovias porque aqui um baita de um trânsito e aqui uma ciclovia vazia, ou seja, estreitou. Como você responde esse tipo de argumento? Que você deve ouvir, né? Primeiro eu proponho que essa pessoa, antes de dizer que a ciclovia está vazia, nunca a ciclovia vai estar com uma bicicleta atrás da outra parada. A bicicleta não congestiona, ela flui. Então pare e vê se está mesmo vazia, porque eu te garanto que não está. As pessoas que falam que está vazia, é engraçado, quando a gente está pedalando, toda vez que junta 5, 6, e toda hora junta, vem um cara e fala, porra, aí o pessoal fala que não tem ciclista. Então toda hora a gente vê 4, 5, 6, 7 debaixo de chuva, como eu estava agora para chegar aqui, e as pessoas riem entre si, porque depois falam que não tem ciclista. E tem muito. Você tem uma ideia, só na Paulista passava 800 bicicletas por dia. Assim que inaugurou já está passando mais de 2.000 ciclistas, uma contagem oficial que não pegou 24 horas, pegou só os horários de pico. Quer dizer, uma contagem ainda que não mostra de madrugada. E está cheio de ciclistas. Quer dizer, agora eu pergunto para essa pessoa que fala isso. Está correto um modelo que você pega 1,5 toneladas para carregar 70, 80 quilos, que é só a sua pessoa, emite
uma pulsão de veneno no ar. E quando se desloca a 40, 50 km por hora, precisa de 80 metros quadrados para poder se transportar, esse é o modelo que vai dar certo? Não vai. Então as pessoas, elas têm que ser humildes para elas concordarem que ir no seu carro individual não é a solução. Agora, se o cara quer uma solução sem sair do carro, tem que aguentar o trânsito. Inteligência fundamental. Pessoal, tem que aguentar o trânsito. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, já recebi aqui a dica do intervalo, então não percam, não saiam daí, que o segundo bloco o bicho vai começar a pegar mais. Valeu, até já. Oi, eu sou a Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. E assim, eu não sabia quase nada. Não sabia ler nem escrever. Se me perguntasse alguma coisa de matemática, eu ficava... Assim, eu me sentia muito atrasado. Entrei no Acelera, aprendi a ler, a escrever, um bocado de coisa. Eu sinto vontade de fazer muita coisa. Você fazer conta como sabia, você fazer tudo que eu nem sonhava de aprender. O Acelera Brasil me incentivou muito a estudar, sem querer ser alguém mesmo na vida. Ser famoso também. Agora eu tô estudando, tô feliz da vida. Pra ser alguém na vida, tem que estudar. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Voltamos, galera, com o segundo bloco do Contraponto e hoje o papo aqui é ciclovia. Fabrício Ravelli, vosso amigo, e aqui a nossa convidada de hoje, Renata Falzoni, do meu lado direito. E há poucos estávamos falando sobre a questão de, quando você está passando na rua, muita gente reclama que não tem ninguém nas ciclovias. Renata Falzoni deu sua explicação, só que agora é hora de agradecer a Laísa Mendes, quem nos enviou uma pergunta via Facebook. Quer deixar uma pergunta também? facebook.com/contrapontotv. E a pergunta, Renata, para você foi da Laísa Mendes. Laísa, valeu! As ciclovias atrapalham muitos comerciantes de alguns locais, como por exemplo no Carrão, zona leste da cidade. Fizeram até uma manifestação, porque os pequenos comerciantes tiveram queda nas vendas. Não houve falta de planejamento, Renata? Pergunta da Laísa Mendes. Essa questão da falta de planejamento, não houve falta de planejamento. Agora,
Vamos falar sobre a questão do comércio, né? Você tem... Tudo bem, eu não vou dizer que uma ciclovia vai atender o comércio de quem está na indústria automobilística. De fato, aí é uma coisa que não compete. Mas uma das coisas que é mais super provada é que quando o ciclista é um cara que passa devagar na frente de uma vitrine, olha, para, e se ele tem infraestrutura para estacionar, ele compra e leva. E se a loja está preparada para receber esse ciclista, se a coisa for muito pesada, manda entregar para o cara. Então, assim, todo um reavivamento do comércio europeu ao longo das... Só para você ter uma ideia, um PS, sabe quanto que o cicloturismo, que é muito urbano na Europa, gira por ano no continente europeu? 44 bilhões de euros. Então, se você imaginar, não, o ciclista ele não consome, como é que pode? O cicloturismo está girando 44 bilhões de euros na Europa. Aí a Alice vai falar assim, porra, mas isso é na Europa. Não. Pega, desde que foi criada a ciclofaixa de lazer, aqui nessa primeira região que nós estamos aqui no Parque de Ibirapuera, esses primeiros comerciantes ao fim de semana não abriam no domingo, começaram a abrir e em pouco tempo dobraram o seu faturamento, único e exclusivamente por causa do domingo na ciclofaixa de lazer. Eu não vou dizer que o carrão vai aumentar com ciclista na porta deles, mas nós estamos falando num comerciante de um tipo de produto que é aquele voltado para a indústria automobilística. Você tem alguma... Então, só para finalizar, se para um que se deu mal, você pode fazer hoje as pesquisas em relação a onde a infraestrutura escoloviária está passando, o quanto vários negócios começaram a lucrar por conta da circulação de ciclistas lentos, olhando pelas vitrines e com vontade de parar e conversar, e que se forem bem-vindos no sentido de ter bicicletário, no sentido de ter eventualmente um desconto porque você chega de bicicleta e ter um atrativo, quer dizer, carrão se deu mal, que pena, muitos outros se deram melhor, quer dizer, é um movimento. Mas agora, esse dado que você está dando, muitos outros se deram melhor, na sua opinião, a grande maioria está se dando melhor e é uma minoria que está sendo prejudicada, isso são dados reais? Eu questiono o quanto essa minoria está realmente sendo... Porque, veja bem, se um estabelecimento comercial depende da privatização do espaço público para o seu lucro, a gente tem que questioná-lo. Eu não sei como é o caso desse carrão, mas se eu tenho uma oficina que eu trabalho com carro na rua e trabalho com os meus funcionários na rua, por que eu não estou pagando aluguel daquela área? Né? Então, se você tem um negócio que depende da privatização do espaço público para o seu lucro, eu como cidadã que não estou tendo benefício do uso daquela área, posso questionar. Concorda? Quando você acha que os ciclistas... Você concorda comigo? Não sei se você entendeu o que eu estou falando. Entendi, em absoluto. Assim, sinceramente, se eu não tenho espaço no meu escritório, está muito pequeno, então eu vou lá na frente da minha casa, no meu escritório, e boto um sofá, uma mesa e começo a trabalhar na rua, eu posso? Não. Então por que o cara pode lavar o carro, arrumar o carro, fazer mecânica? Porque aquele espaço que culturalmente a nossa sociedade imagina que possa usar para ser estacionado, ele também pode ser usado para beneficiar aquele comerciante que está lá na frente. Você acha que esse debate, Renata, é um debate... No começo do nosso programa, você usou um termo que... Não, na verdade, a questão da bicicleta é o geral, é o todo. Eu não estou olhando a parte dos ciclistas, é o geral. Você acha que pensando dessa maneira, você está favorecendo só os ciclistas? Não. Ou você está pensando em São Paulo? Veja bem, eu estou pegando 80% do espaço público da cidade de São Paulo, o espaço público de São Paulo, ele é dedicado a carro. Ou para estacionar, ou para circular. Carro. Muito pouco sobra para o ser humano. A gente tem que imaginar que 1/3 só das viagens são feitas por carros, por veículo individual. 33% dos deslocamentos são feitos em calçadas inexistentes e o resto em transporte público. Então, se você somar transporte público com os pedestres, você vai ter 67% de todas as viagens são feitas ou em transporte público ou a pé exclusivamente. E você tem 80% da área pública para quem está no carro. Então você tem um desequilíbrio enorme aí. Então quando você começa a resgatar aquela área usada para estacionar o carro que não está beneficiando absolutamente ninguém, só o proprietário daquele carro, que está parando, que não está causando fluidez,
e resgata esse espaço para que uma população consiga voltar a andar na rua com segurança, para um pedestre com deficiência física ande na ciclovia. Quer dizer, você está fazendo uma linha, um eixo vetor de circulação de pessoas, onde antes só tinha um benefício para uma pessoa parar um carro ali. Assim, é muito claro que isso daí é bom para todo mundo. É o resgate do espaço privado, espaço público, privatizado em benefício de uma pessoa ou de um comércio. Já que é claro, já que você tem essa clareza como cicloativista... Não é como cicloativista, como cidadã, como arquiteta planejadora urbana. A minha formação é de arquiteto planejador urbano. Isso aqui é claro, é você resgatar o espaço público para a população. Como você compararia ciclovias de São Paulo, Curitiba, Amsterdã? Faz um comparativo. Boa Até pergunta. porque Boa pergunta. tudo... Eu primeiro não posso deixar, veja bem, São Paulo é uma megalópole de 30 milhões de habitantes, sendo que a cidade tem 10 milhões. Curitiba tem o quê? 4, 5 milhões? Amsterdã tem quanto? O país não tem isso. Né? Então você tem uma densidade demográfica diferente. Eu preferia comparar com Tóquio, por exemplo. Eu posso comparar com Tóquio, porque eu já pedalei 28 países, eu conheço muito o que é mobilidade. Você sabe qual é a grande diferença entre esses lugares? É a responsabilidade civil de quem está dentro de um veículo nesses lugares. Então, São Paulo, você tem uma esmagadora... Mas eu gostaria que você ficasse nessas. Na estrutura cicloviária? Isso. Não, Curitiba é uma cidade que não cicloviária. tem. Curitiba é uma cidade que, embora tenha tido uma atuação muito interessante do Jaime Lerner na década de 70, né, 70, 80, quando ele foi prefeito, e que ele desenhou o que depois veio se chamar do BRT e desenhou toda uma estrutura cicloviária, o planejamento que ele fez não foi levado adiante, aquela estrutura cicloviária que ele desenhou não é a que funciona hoje na cidade de Curitiba. Então, Curitiba hoje o que acontece? Você tem um motorista, volta a falar, um motorista que respeita, que anda devagar, que não atropela. Talvez os curitibanos não concordem comigo, mas ele é melhor do que o paulistano nesse aspecto. Mas você não tem uma rede estruturada cicloviária. Então você está aqui pedalando, ela some, de repente volta, quer dizer, você não tem uma ligação, uma conexão. São Paulo está conectado ainda e poderia estar melhor se tivesse sido realmente colocado aquilo que você pretendeu. A gente sabe muito bem que Curitiba, se tudo ocorrer como eles estão planejando... Se tudo, você perguntou hoje. Vai ser... Em 2016 vai ser Você o maior hoje, centro cicloviário. Hoje ainda não está conectado. Hoje é menor, né? A cidade é menor. Ainda não está conectado, mas você divide as ruas com o motorista menos afoito. É uma coisa diferente aqui na cidade de São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo, os quilômetros que nós já temos, eles estão conectados. E isso é importantíssimo. Então, quando uma pessoa às vezes reclama de um trecho que ele não vê muito ciclista, ele não está entendendo que ali, por exemplo, se eu vou pedalar com o meu neto, eu preciso daquele trecho de ciclovia para chegar no eixo maior, mais forte, que é o que vai me deslocar. Então, não adianta eu ter também desconexões se eu estou com uma criança. São Paulo, hoje, eu não consigo levar uma criança. Em Amsterdã, eu consigo. Em Amsterdã, eu consigo. Por quê? Porque você tem, além de ter toda uma rede, você tem um motorista que tem medo de fazer qualquer tipo de agressão com o seu carro em cima de um ciclista. Diferente da Alemanha, porém. Deixa eu só ficar Porque nessa. lá é presumed guilty. O que é? Os Países Baixos, você atropela, você vai pra cadeia, você vai responder na cadeia. Ah, mas o cara passou, ele estava bêbado, estava de noite, sem lanterninha. Não importa. Se você não foi prudente o suficiente para evitar uma colisão, você estava armado de um carro... Não é educação, é impunidade neste caso. Não, no caso, os motoristas lá... Presumed guilty, você atropela, você está errado. Ou seja, você vai responder eles na criaram cadeia. o hábito disso. O motorista criou-se o hábito é impunidade disso. jurídica. Ou seja, aqui no Brasil você não tem dolo no crime de trânsito. Crime de trânsito, o camarada atropela. Se você está a fim de assassinar alguém, atropele. Ir de volta, vai ter o testemunho que for. Você sai como culposo. Nunca você vai ser julgado como você assassinou usando um carro como arma. Ou seja, você debata um pouco argumente um pouco isso que eu vou falar. As ciclovias foram implantadas a qualquer custo. Sem, de repente, o que a Laísa Mendes fala da questão do planejamento.
não fizeram a lição de casa e já foram implantando ciclovias. Não, você vai ter que ficar tocando Ou seja, na vamos costa. implantar isso e com o Claro, carro rodando, com o claro, carro você- rodando, matou. Porque aí vai historicamente- contradizer o que você mesmo falou. Não, historicamente, se você está escalando uma montanha gelada e você sua, você tem que trocar de roupa, porque senão você vai morrer congelado. Você vai trocar de roupa devagarzinho. Não, você troca de roupa assim, chá! Você tem que trocar rápido a roupa. É o que está acontecendo. Para você mudar o modelo da cidade, você tem que ser rápido. Você não vai implantar uma ciclovia aqui, dali 4 anos outra aqui. Não, eu digo você tem que fazer um planejamento na que foi educação. feito e implantar. É tudo ao mesmo tempo. Essa questão que você falou que eu achei muito interessante até, pessoal, essa questão, ou seja, atropelou a questão assim, do dono. você é considerado culpado. Você atropelou, você é culpado. Você vai responder na cadeia pelo teu problema. O cara passou, ele se atirou no meu carro, prova na cadeia, porque você tinha que estar numa velocidade suficiente para conseguir brecar. A responsabilidade. onde? Esse é o artigo 29, isso é na Holanda. Na Holanda, mas eu quero... Mas nós temos o artigo 29 aqui no Brasil que é totalmente ignorado. Que diz o seguinte: os mais pesados são responsáveis pelos mais leves. E todos os veículos, inclusive ciclistas, são responsáveis pelos pedestres. Isso não acontece aqui no Brasil. Então, mas aí a gente tem que lembrar de uma coisa, que eu quero falar aqui com vocês. Temos que lembrar que eu acho que é importantíssimo isso também. A Amsterdã, Holanda, no geral. Porque para mim, na minha opinião, Renata, é uma questão muito ligada à educação. É muito ligada à educação. Também. Ou seja, hoje, por isso que eu questionei, quero que se argumente ainda mais sobre essa questão da educação. Holanda, 5,7% do PIB investido em educação. Brasil, para quem acha que o Brasil não investe em educação, pasmem, o Brasil investe muito. O Brasil investe 5,9% do PIB em educação, 53º no ranking do PISA, que é Mas a ferramenta... mas nós estamos falando de investimento. Então, investimento, ou seja... vou te dar uns e números. temos o pior desenvolvimento enquanto a Holanda está em 10º lugar. E investe 0,2% do PIB em educação. Você sabe Agora, quanto da é por Holanda? isso que eu estou querendo questionar o que com você. Será que a lição de casa foi feita ou não? Antes de implantar a ciclovia? Eu afirmo que sim. Eu Foi. afirmo que sim, porque tem debate. Primeiro que foi plano de governo Eu não quero politizar essa questão, porque eu não tem nada a ver com o prefeito. Mas foi. Não, concordo, Sim, concordo com mas você, não vou entrar nessa. quem elegeu o prefeito atual, que eu não votei nele, eu não votei nesse prefeito, mas eu me lembro muito bem que ele fez a campanha de governo dele, na campanha, ele falou de fazer estrutura escroviária. Depois, em cada lugar, teve várias audiências, eu mesmo tive várias para poder defender. Quer dizer, as pessoas que falam que não teve debate, é porque elas não foram nos debates. E em debate é um saco. É em dia de semana, é no Audiência horário. pública, é na Exatamente. subprefeitura. Mas eu quero voltar num ponto que você falou, Vamos que lá, é muito vamos lá. interessante. O PIB, sabe quanto que é o PIB da Holanda? Quanto que investe do PIB da Holanda em saúde? A Holanda estava investindo 8%, 9%. O Brasil investe mais ou menos o mesmo em saúde. Só que é assim, 4%, 5% o Estado e os outros 4% eu e você pagando seguro-saúde. Então, 8% do PIB da Holanda vai para a saúde e 8% do PIB do Brasil vai para a saúde. É mais ou menos assim. Sabe quantos obesos eles têm na Holanda? Menos de 10%. Sabe quantos obesos nós temos no Brasil? Quase 50%. Por que essa discrepância? Ou seja, a ciclovia... É um promoção país da saúde. sedentário este país. Entendeu? Tá todo mundo no seu carrão e acha que o carrão é a solução. E quem está na periferia não tem tempo de fazer exercício, está só no ônibus parado, não anda a pé porque não tem calçada, e não consegue se exercitar porque está longe. Quer dizer, nós temos todo um formato social que mesmo investindo os mesmos 8% do PIB na saúde, a gente não consegue ter um povo saudável. A Alemanha, que é um país que tem 70 mil quilômetros de estruturas ferroviárias e cabe 23 vezes dentro do Brasil, investe 10% do PIB na saúde e tem quase 30% de obesos, apesar de ser um país que anda. Olha Ou seja, muito investimento é feito aqui. Muito Aqui investimento. Sim, mas nós mal temos... planejado. Mal planejado, Mal não diria. planejado. Você está falando que as ciclovias foram mal planejadas? Eu não Não, mas eu não falei da ciclovia. A gente Eu não tem- falei da a gente ciclovia. tem um investimento Eu estou falando do investimento. Tá. Do Bom, mas é que investimento, tá, a não gente na tá- ciclovia. Porque a gente está querendo... A gente quer sarar, mas injetando doença no cara.
Então você investe para sarar um doente e você deixa ele sedentário, você deixa ele... Mas aí as questões, qual a questão? É a calçada doente e a gente injetando uma ciclovia que pode ficar doente porque ela ainda muito mal implantada. Você concorda com isso? Não concordo, ou porque na você sua tem que ter opinião ciclovia. é necessária? É necessária. E é ótimo que venha o pedestre nessa ciclovia. Às vezes é complicado você dividir o espaço com o pedestre numa estrutura cicloviária. Mas esse cara tem que começar a andar em algum lugar. Esse cara tem que se sentir seguro. Tem que começar. Porque se você não tem gente na rua, não vai ter ninguém. A classe média paulistana não anda, não conhece a cidade. O único lugar dessa cidade que você vê inclusão social é na ciclovia. E você não vai entender o PIB do cara pela bicicleta, porque quem começa a pedalar pega a bicicleta que estava sobrando na garagem. Você percebe o PIB do cara pela barriga, porque ele está pedalando, porque ele está sendo mandado pelo médico, não porque ele quer. Entendeu? Então você vai na ciclovia da Faria Lima, da Pinheiros, esses lugares todos, você vê... Eu reconheço os caras, né? Porque eu circulo nesse meio social. Outro dia eu peguei um cara que era um banqueiro, um crápula, que roubou muito dinheiro aí. Falei, porra, fulano, até você com uma bikezinha de quinta. E o cara pedalando, o médico me chamou, tudo. Quer dizer, o único lugar. O médico me chamou. Então você vê, a cidade de São Paulo é uma cidade segregada. As pessoas ficam dentro daquele carrinho, isso filme, não divide nem o elevador, né? Nem o elevador. Agora tá todo mundo pedalando. Segura o pensamento. Vamos lá. Nós vamos para o último intervalo e daqui a pouco vamos falar da tua grana, da nossa. E vamos falar muita coisa legal. Até daqui a pouco, galera. Até já. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Fala, galera! Por que as risadas? Vou fazer uma pergunta aqui. Renata, quando você está andando de bike, eu vou falar porque que a gente estava rindo aqui. Quando você está andando de bike, você ouve um som? Eu não escuto som porque eu fico esperta no que Você acontece. fica focada para não Mas tomar muitas pessoas escutam e eu não vou tirá-las, criticá-las. Eu fazia bike repórter. E até hoje, quando eu ando com o meu radinho, eu ando com o radinho ouvindo. Mas o som da cidade tapa o rádio, então... Então vou falar um negócio pra vocês aqui que eu achei bem legal. Antes de começar o programa, a gente estava conversando aqui sobre rock and roll. E a Renata, galera, cobriu o maravilhoso Rock in Rio 1 em 85, que pegou Maiden, Queen, uma galera muito bacana, Ozzy. E eu vou aqui fazer hoje, quando eu tava vindo aqui para os estúdios da OTV, vim de carro, tava no carro ouvindo isso daqui, galera, que eu vou mostrar pra vocês. Isso daqui é o CD do Torture Squad que eu ganhei do meu brother Amilcar Cristóforo, batera do Torture, banda Renata. Esses caras representam o metal nacional.
E eu tô aqui, tava até aqui falando com ela agora, então eu ganhei dele o CD Coupe d'État Live. Pessoal, se eu tô falando o nome errado em francês, eu até pedi aqui, por isso ela tava rindo, falei, tá só e falei, aqui ó, Coupe d'État Live, porradaria, muito legal mesmo esse CD. Obrigado, Amilcar, muito legal. Parabéns por todo o trampo que vocês fazem, representando, sendo um dos grandes representantes da nossa cena do metal nacional. E galera, 12 sons, porradaria, muito legais, ao vivo no Blackmore, e 2 sons de um EP aí que eles lançaram. Então vale a pena, galera. Torture Squad, ouvindo isso daqui. E você vai ouvir também, Renata. Torture Squad, essa banda é genial. Capricho que é o... Olha que capricho. Isso é metal nacional. Metal nacional, vamos fortalecer essa galera, que é bacana demais, botar para os ciclistas ouvirem. Agora, Renata, então, aí, das mãos de Renata Falzoni. Bom demais. Renata, temos mais uma pergunta aqui que chegou agora no Facebook. Esse aqui é o nosso último bloco. Do Marcos Bruno, no Face. Como incentivar as pessoas a utilizar mais a bike? Ou seja, como mudar esses hábitos atuais que você falou bastante aqui? A primeira coisa, que se você vai perguntar para as pessoas por que elas não pedalam, existe uma coisa que não é só no ciclismo, que está por trás de toda essa maneira como a gente ocupa a cidade, que é a indústria do medo, né? Então, assim, o grande motivo que as pessoas não pedalam é porque elas se sentem frágeis nas ruas. Então, assim, como incentivar? Existe um grupo que eu amo, que é aquela turma do Bike Anjo. Bike Anjo. Se você vai sair do ponto A para o ponto B e você sabe, você pode entrar lá no site deles, Bike Anjo, acho que é .org, procura aí na internet, e eles vão ter voluntários que vão te guiar para você sair do ponto A para o ponto B. Então, essa companhia, essa massa crítica que é feita a você com mais uma pessoa, é muito importante porque você se sente bem, você se sente, assim, forte. Independente disso, existe uma regra que é não pedale na calçada, pedalar na calçada está errada, etc. Então, não é bem assim. Se você está num dia frágil, para você pedalar, você tem que se municiar de uma zona de alta pressão. Eu tenho a força, ninguém me pegará. Então eu estou pedalando e a alta pressão espanta todos os maus olhados e os maus motoristas. Mas tem dia que a gente está frágil. Então, nesse dia, você pega, vai pela calçada, devagarzinho, respeita o pedestre. O pedestre tem sempre razão, não importa se ele está na tua ciclovia, se ele está passando no sinal vermelho, verde, se ele pulou na tua frente. O pedestre é o rei, ele tem sempre razão. Então, se você vai para a calçada, você está invadindo a área do pedestre. Então, vai devagarzinho, vai aprendendo a se equilibrar e respeita o pedestre. Mas se você não está se sentindo naquela zona de alta pressão, acue-se. Quando você está na rua, ocupe a pista inteira. Você só vai ficar na direita se você sentir que o motorista atrás, ele vai te respeitar. Então você dá espaço que ele não vai te fechar. Agora, se você sente que ele está te pressionando, fica na frente do cara. Porque se você for dar espaço para alguém que está te pressionando, esse cara vai passar uma fina em você e vai te fechar. E ele, provavelmente, porque é uma pessoa que nunca pedalou e porque ele está muito estressado, porque ele está muito pensando nele, ele não tem essa... Acaba descuidando também, né? E ele não tem esse feeling do quanto você é fraco, de quanto você é... Se você for lá ralhar com ele, é bem possível que ele fale, poxa, desculpe, não te vi. Pô, ele não tem a noção do quanto ele está sendo agressivo, ele não tem essa dimensão. Deixa eu te fazer uma pergunta. E só para finalizar, mais um toque para quem não vai pedalar. Seja gentil no carro, tira o pé do acelerador. Fácil do ciclista. O motorista que respeita o ciclista contribui muito para que venham mais ciclistas. Então a gente tem um fronte muito grande que é trazer pessoas para pedalar e um outro muito importante que é fazer com que o motorista seja um cara gentil, Renata, e respeitoso. a CT, Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, informou que dentro das obras da ciclovia, outras obras estavam previstas, né? Tapa-buraco, uma série de adequações viárias no que eles falam. Especialmente a da Faria Lima. Agora, você vê isso acontecer? Você vê isso acontecendo em São Paulo? Mas da Paulista aconteceu. A Paulista, nós vamos falar daqui a pouco, é um cartão de visita. Vamos sair um pouquinho da Paulista. Vamos mais para os bairros mesmo. Você vê essa promessa da CET sendo cumprida? Veja bem, você está generalizando.
A As ciclovia, obras- não, eu as tenho que obras- generalizar, eu tenho que generalizar porque a gente está falando dos ciclistas em geral. Porque cada obra, cada ciclovia é uma ciclovia. Então, por exemplo, nós temos a ciclovia da Berrini, que está sendo totalmente feita e implementada junto com o corredor de ônibus. Essa ciclovia vai ser uma ciclovia muito importante, e especialmente quando ela integrar-se com a ciclovia da Faria Lima, porque a gente vai ter toda a Baixada do Rio Pinheiros finalmente conectada e ligando um ponto comercial de molecada de 20, 30 anos trabalhando. Mas essa manutenção, vamos dizer assim, da CET, essas adequações que eles falam que eles vão fazer, e essa manutenção que eles falam que eles vão fazer, você vê isso acontecendo? Isso é uma realidade? Veja bem, uma parte é da CT, outra parte é das subprefeituras. Tá. Aquilo que deveria ser feito pelas subprefeituras não está sendo feito. E da CET? Da CT está sendo Qual feito. que é a prerrogativa da CET? A CT está fazendo o mais importante, que é para falar, por aqui é uma ciclovia. Agora, caberia à subprefeitura requalificá-la. Agora, se ela não faz isso, não é culpa da CT. Ou seja, esse fato que aconteceu com esse ciclista, que sofreu aí algumas lesões bem sérias, que a ciclovia ficou uma lombada de bico, a subprefeitura, foi na Brasleme, a subprefeitura que teria a responsabilidade dessa manutenção. Agora, Fabrício, não seria legal, Ah. não seria bem bacana que se nós tivéssemos o cuidado que está sendo tido com esse caso, que não pode passar descuidado, com todos esses pedestres que morrem em lugares que a gente sabe que morre pedestre que não é feito nada, com todos esses lugares em que morrem motociclistas que não é feito absolutamente nada. Você sabe onde que é os campeões de mortes de pedestres? Eles falam que é na Marginal, sabe onde que é? Nas pontes. Então, esse cuidado que está sendo tendo, que você está pontuando esse caso da Brasleme, que eu não me fugiu. Eu tô pontuando porque Você tá é a pontuando. pauta do programa de hoje. Você está pontuando, mas a gente não pontua os dois pedestres, os 3 por dia, os 2 por 3 dias que morrem na cidade de São Paulo, ninguém fala. Quer dizer, a gente tem que cuidar mesmo da coisa como um todo. Eu não estou defendendo isso daí. Eu acho Eu que não aí sei o seria caso pauta para um outro esse programa pontual, a gente esse cuidar pontual de é outros importante, termos. mas a gente tinha que estar pontualizando tudo. Aquela esquina da morte da Avenida, da Avenida questão. Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio, onde morre gente a 10 por 4 lá, ninguém faz nada. Mas aí se nós formos generalizar para outros termos, aí vai estar dando brecha até para falar assim, bom, então tudo bem, então você concorda que não foi feita a Eu não lição de sei, casa antes de fazer a ciclovia. Ou seja, veja bem, às vezes então a ciclovia pode ser o quê? camarada pode Um ter acesso, um machucado acidente, a morte. na ciclovia, mas duvido que a estrutura cicloviária esteja matando ciclista. Muito pelo contrário, a estrutura cicloviária está atraindo ciclistas e eles estão circulando com muito mais segurança do que nós estávamos antes. Até porque o simples fato de terem mais bicicletas nas ruas faz com que o motorista veja o ciclista e realize, porra, tem um ciclista. Antigamente ele via, mas não era transparente pro cara. Agora ele vê, porra, é um ciclista. O espaço dele, Então, assim, né? você está pegando um caso que eu sou da opinião que tem que ser tolerância zero. Aconteceu um problema aqui, tem que resolver. Agora, muito mais a estrutura cicloviária está resolvendo do que criando problema. Isso as pessoas não percebem porque elas não andam de bicicleta por aí. Queria que você argumentasse, queria que a gente debatesse, nós só estamos pontuando esses casos porque o tema do programa é ciclovia. Eu estou aqui para debater. Né? É ciclovia. Eu queria ter aqui mais tempo, porque olha, Renata, conversar com você é show demais. Queria ter mais tempo para a gente começar a debater esse assunto de maneira mais abrangente. Eu acho que é necessário a gente falar da segurança de São Paulo, que é um tema muito polêmico. Nunca vai estar perfeito para dizer, pronto, agora que está perfeito, que venham os ciclistas. Agora, mas na sua opinião, o grande ponto é, não importa, a calçada tá errada, os ciclistas têm essa noção, tem muita coisa errada, mas vamos implantar. Claro. Agora, um outro tema, eu não quero, pessoal, Vamos ocupar eu e não vamos quero melhorar. politizar, eu sou a favor disso. Eu não quero politizar, mas é um fato, porque os ciclistas são contribuintes, assim como eu, assim como todo mundo aqui, né? Pagam seus impostos e tudo mais. O TCM, Tribunal de Contas do Município, informou que as ciclovias, o que poderia ter custado X, Vamos falar de números? custou 2,4 milhões a mais do que 2,4 milhões. Isso, em duas ciclovias.
Em 2 ciclovias. 2,4 milhões a mais. Isso. Tá. Sabe quanto custou a ponte estaiada? Que não passa pedestre, que não passa ciclista. Não, mas é que não aí, passa se nós ônibus. formos Não, eu vou ficar nisso. Não, e outra, Sabe por não quê? é um debate Sabe quanto contra já o se gastou de cicloativismo. ciclovia na Não é um cidade? debate contra Não. o cicloativismo, Ele muito está menos falando da que ciclovia. custou 2 milhões a mais, eu não peguei as contas do TCM, eu não posso dizer se ele está fazendo a conta certa ou errada. Então eu vou pensar. Não, apontou erros a cidade de São Paulo não estruturais. gastou até agora 100 milhões de reais em cima de 350 quilômetros de ciclovias que, se você pega na zona central, que é o centro expandido, não o centro total expandido, mas na zona central, mais os bairros, 60% dos ciclistas estão pedalando a menos, 40% dos ciclistas estão pedalando a menos de 6 meses. Então, ela é eficiente, ela está atraindo. A cidade de São Paulo gastou menos de 100 milhões, que custa 1/3 da ponte estaiada, que não serve de nada para porra nenhuma. Então, se você pegar aquela ponte estaiada que pega no Rio Tietê, que não tem carro nenhum, ninguém questiona aqueles milhões de reais que foram colocados, que não resolveu absolutamente nada na vida da cidade e que não propôs uma mudança de modelo de mobilidade. Quer dizer, eu não estou defendendo se teve falcatrua ou não que o TCM está pegando. Não pode ter tolerância Como vocês zero. enxergam Agora, isso? Como que 2 o milhões, ciclo não foi gasto nem 100 milhões até agora nas ciclovias da cidade. Não, E nós estamos tratando-se de resolvendo, dinheiro do e nós estamos contribuinte. incluindo uma categoria de modal que estava completamente excluída e destinada a morrer. O que não Nós estamos permite incluindo um pedestre, gasto incluindo ciclista, irregular. Né? melhorando. Oi? O que isso não abre, o que não permite um gasto irregular de dinheiro do contribuinte. Mas veja bem, gastou 2 milhões. A mais, 2,4 milhões, não é a mais. 2,4 milhões a mais. Sabe quanto custou uma ponte estaiada? Sabe quanto custou esse túnel que está aí debaixo do túnel de Sena? 5 bilhões. Sabe quanto que o Serra gastou na marginal do Rio Tietê? Você concorda que a marginal do Tietê não serviu para nada? Então, essa não é a prerrogativa. Então, Hoje é questionar enterrou-se como os 1 bilhão cicloativistas... e 800 mil reais, que você pode hoje dizer que é 2 bilhões de reais, para fazer uma reforma na marginal do Rio Tietê, que em menos de 3 anos já está provada que está saturada, que não tem corredor de ônibus, que não tem ciclovia, que não tem calçada e que ainda foi feito por critérios de engenharia falidos, porque você não comporta aquela circulação como foi feita. Eu tenho que interromper. E gastou-se 2 bilhões e você está colocando como ponto crucial, eu não estou defendendo nenhum tostão roubado, mas 2 milhões em cima de 2 ciclovias que está custando ao todo 100 milhões. Então, veja bem, a gente não pode, tolerância zero com corrupção, mas nós estamos falando de um investimento de 100 milhões na cidade. 100 milhões, foram gastados 2 bilhões na marginal do Rio Tietê, não resolveu para nada. Vou trazer a Renata aqui para nós conversarmos sobre outras pautas. Vamos falar das coisas, né, meu? Sobre Desculpe, outras 2 pautas. bilhões está errado, 2 milhões errado. Está errado roubar. Esse é o ponto. Está errado roubar. Agora, gastar 100 milhões e ficar o TCM gritando e não ter gritado em cima da marginal do Rio Tietê, não ter gritado em cima da ponte estaiada, não ter gritado nesse ponte estaiadinha, não ter gritado em cima do Tribunal de Justiça. Desculpe. R$1. É isso aí, cara. Vamos pedalar, vamos pedalar, moçada. Que seja R$1, pessoal. Que seja um não real. Pode roubar, não pode roubar, mas pode gastar 100 milhões de reais. Não podemos nunca desculpar a corrupção com uma outra. Eu não tô comparando corrupções, eu estou comparando investimentos. Como que o cicloativista vê isso? Não pode ter isso. Você acha que o cicloativista vai querer ter corrupção? Não é isso. Agora, deixar de ter estrutura cicloviária, porque roubaram 2 milhões, está errado. Tem que ter estrutura cicloviária. Você criticar a forma como foi gasto não pode colocar em questão o sentido do investimento. Nós temos que criar uma cidade boa para todo mundo. E uma cidade boa para todo mundo não pode ser uma cidade que só investe em carro, que é o que acontecia até na gestão passada. Uma última pergunta para a Renata. 2 bilhões na marginal do Tietê é uma coisa que eu não engulo. Não engulo, cara. Então, pessoal, eu tenho diversas perguntas. Eu já estou recebendo aqui, ó, do pessoal da produção. Acaba. Não quero acabar. Mas, Renata, valeu. Você é show de bola. Vai voltar aqui. Marginal do Tietê, ó. No programa que nós vamos falar de marginal e vamos falar de mais ciclovias aqui, que eu sei que vocês querem ouvir. Eu quero ouvir. Eu sou Fabrício Ravelli. Renata, legal aí de bike, é isso? Isso aí. .com.br Bikeelegal.com.br Colem lá, troquem uma ideia com a Renata, porque vale a pena. Vocês também não fazem roteiros, pessoal, né? Dá um pessoal aí, mandar um abraço pro Daniel Augusto também, meu amigo.
Então, gente, próxima segunda-feira, o tema vai ser polêmico, eu só não posso falar agora. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, facebook.com/contraponto.tv. Segunda-feira, 7h30, Fabrício Ravelli se despedindo. Cia, muito obrigado. Valeu, galera.